Nessa aula, faremos o telhado do nosso projeto. De início, acessaremos aqui no navegador do projeto a planta de coberta. Dando 2 cliques, a gente acessa a planta de coberta e, para nos auxiliar, a gente pode estar acessando aqui na aba de propriedades, na parte aqui de subjacência, a opção aqui de faixa de nível. Essa opção aqui de faixa de nível possibilita que a gente possa observar, por exemplo, as paredes que estão no primeiro pavimento. Então, se você vier aqui na opção de faixa de nível, onde tem nenhum, se você clicar aqui no cantinho, você vai ter aqui algumas opções. Se você colocar aqui planta baixa térreo, por exemplo, você vai observar o que foi construído na planta baixa do térreo. Se você clicar aqui no cantinho novamente e colocar aqui planta baixa do primeiro pavimento, você vai conseguir visualizar o que foi construído na planta do primeiro pavimento, tá? Então a gente ativa essa opção para que a gente possa nos guiar ao desenhar aqui as paredes da nossa coberta, tá? E agora, tomando como base as paredes do primeiro pavimento, a gente pode estar inserindo as paredes da nossa coberta. Podemos acessar a ferramenta de parede pela aba Arquitetura e escolher Parede, ou usando as teclas de atalho WA. Com a opção aqui de parede de 15, pintura branca, e a opção aqui de linha de localização, a gente escolhe aqui face de acabamento externa, tá? A gente pode estar selecionando aqui a opção de desenhar por retângulo. E agora a gente pode acessar aqui o endpoint aqui do nosso banheiro e levar aqui até esse próximo endpoint aqui, tá? Posso estar dando aqui um ESC. Posso selecionar essa parede aqui e, usando as cotas auxiliares, eu vou estar inserindo aqui 2 metros, é uma medida aleatória por enquanto. Caso seja necessário, eu ajusto. E aqui vai ser, por enquanto, a representação de onde vai ficar o nosso reservatório superior, tá? Vou estar dando aqui um ESC. Com as teclas de atalho WA, eu acesso a ferramenta parede novamente. E antes de desenhá-las novamente, eu já posso estar aqui acessando na aba de propriedades, na opção de restrição superior, eu posso estar selecionando aqui não conectado e posso estar definindo uma altura para as paredes que eu irei desenhar. No momento, eu estarei inserindo aqui o valor de 0,8. Caso seja necessário, a gente ajusta mais para frente, tá? Com a opção aqui de linha selecionada, clicando aqui nesse endpoint, ó, posso trazer a parede aqui até o próximo endpoint aqui. Aperto uma vez a barra de espaço para que a projeção da parede seja refletida, tá? E aqui, por enquanto, a gente vai estar fazendo essa parede aqui acompanhando essa projeção aqui, que é uma linha do AutoCAD, tá? Mais para frente a gente vai ajustar essa parede. Então, a gente segue aqui a projeção do CAD, mais ou menos, ó. Posso estar dando aqui o clique, dou um ESC para cancelar a projeção, pego aqui o endpoint, aperto a barra de espaço uma vez para espelhar a projeção e levo até o próximo endpoint aqui. E fecho aqui nesse endpoint. Dou um ESC e posso pegar aqui no endpoint dessa parede e fecho aqui. Dou um ESC, outro ESC para sair da ferramenta. Posso estar acessando aqui a vista 3D, tá? Ó. Se eu levantar aqui a nossa caixa de corte, ó, nossas paredes da coberta aqui estão feitas. E agora a gente pode estar inserindo a laje da nossa coberta. A gente acessa novamente a planta de coberta aqui. Podemos acessar a ferramenta de piso na aba Arquitetura e selecionar piso, ou usando as teclas de atalho F
L. Com a ferramenta selecionada, a gente pode ir aqui na aba de propriedades, selecionar aqui a opção de laje piso. Você pode estar conferindo aqui também o nível que você vai desenhar. Ó. A gente quer que seja na planta de coberta mesmo, tá? Caso o seu não esteja aqui, você pode estar selecionando aqui na setinha e selecionando planta de coberta, tá? E usando aqui a opção de seleção de paredes, a gente pode estar aqui aproximando o mouse das paredes e selecionando essa projeção mais externa. E agora a gente pode vir selecionando aqui as paredes. Dando aqui um ESC, a gente pode usar a ferramenta de aparar os cantinhos que está aqui na aba de modificar, tá? Aparar e estender, ou teclas de atalho TR. E a gente vem cortando aqui, aparando os segmentos que ficaram excedentes, tá? Ah, e um detalhe aqui é que a gente pode estar fazendo aqui esse trecho igual nós fizemos lá no primeiro pavimento. Então a gente pode estar inserindo aqui. Com a opção selecionar parede, você pode selecionar esta parede aqui. Aqui a gente pode estar usando uma projeção mais interna, tá? Se você quiser estar usando a projeção mais externa, não tem problema nenhum, tá? Eu vou estar pegando aqui a mais interna nesse momento. E com a opção de linha, eu faço aqui o desenho dessas laterais aqui. Tanto nessa parte aqui, quanto nessa parte aqui. As linhas estão aqui um pouco confusas, tá? Então a gente pode estar dando aqui um ESC. Você pode estar acessando aqui a vista 3D, ó. E você pode estar com a opção de selecionar linhas, tá selecionando aqui essa face aqui da laje do primeiro pavimento, ó. Veja que ele fez ali uma linha lá em cima, porque o plano que nós estamos desenhando é o plano de coberta, tá? Eu rotaciono aqui para poder pegar a face deste lado de cá, ó, da laje do primeiro pavimento. Seleciono aqui. Ele fez o desenho lá em cima novamente, porque o plano que estamos desenhando é o plano de coberta, tá? Aqui na vista 3D mesmo, a gente pode estar acessando aqui a vista de topo, tá? Dando aqui um ESC, eu posso usar a ferramenta de dividir elementos, que é esta ferramenta aqui, ou as teclas de atalho S, L. Posso estar dividindo esse segmento aqui, mais externo, dou um clique. E divido aqui entre essas duas linhas aqui, eu divido esse segmento aqui, aqui e aqui na parte mais inferior. Posso estar dando aqui um ESC e com a ferramenta aparar e estender, teclas de atalho TR, eu posso estar aparando aqui. Então, eu clico aqui nesse segmento que eu quero que fique e nesta linha aqui que ele vai tomar como referência para excluir o outro segmento, tá? Clico aqui nessa linha para ter como referência e clico aqui no segmento que eu quero que fique. Clico aqui nessa linha que eu quero como referência e esse trecho aqui que eu quero que fique. Esta linha como referência e esse trecho aqui que eu quero que fique. Esta linha como referência, esse trecho que eu quero que fique, essa linha como referência, esse trecho que eu quero que fique. Essa linha como referência, esse trecho que eu quero que fique, essa linha como referência e esse trecho que eu quero que fique. Posso estar dando aqui um ESC e posso clicar na opção de concluir para finalizar o nosso croquis. Aqui a gente pode estar clicando em não anexar, tá? Podemos clicar na opção sim, para que a laje já se una às paredes, que seria aqui a mesma função do onbox
ou da ferramenta de unir, que a gente usa para unir pisos e paredes, tá? Então, apertando aqui sim, rotacionando aqui nosso 3D, ó. Nossa laje aqui da nossa coberta já foi inserida. Eu vou puxar aqui um pouquinho mais nossa caixa de corte, para que aquela quina da parede ali possa ficar visível, tá? Notem que as paredes aqui, ó, do primeiro pavimento, elas estão passando aqui para a face superior da laje. Se você clicar aqui, você vai observar aqui. Você tem aqui a restrição superior vinculada ao plano de coberta. Mas a gente não colocou aqui um deslocamento negativo de menos 15, para que ela fique na face de baixo da laje. Então a gente pode estar inserindo isso agora, tá? A gente pode estar colocando aqui no caso menos 0,15, tá? Que aí ela deixa de atravessar aqui a laje. Nesta parede aqui também, deslocamento aqui menos 0,15. Esta parede aqui também, deslocamento de menos 0,15. Este trecho aqui de parede também, menos 0,15. E agora a gente pode estar inserindo o nosso telhado. Retornando aqui à nossa planta de coberta, para que você insira um telhado aqui, a gente pode estar acessando aqui a ferramenta de telhado. Você vem aqui na aba Arquitetura, você vai ter aqui a opção de telhado. Para desenhar um telhado, é similar à forma como você desenha piso. Se você observar, ao selecionar a ferramenta de telhado, aquela opção de desenho, que tem o modo de cancelar e concluir, apareceu aqui da mesma forma que aparece para o piso. Então, se você der ESC, mesmo que dando ESC, você não vai sair da ferramenta de telhado. Logo, você precisa ou cancelar ou concluir um croquis que você tenha feito, tá? Antes de iniciar aqui o nosso croquis, a gente pode aqui na aba de propriedades, selecionar aqui já esse telhado aqui de 5 centímetros, telha fibrocimento. Ah, um detalhe, eu acabei de observar aqui. Eu não fiz essas paredes aqui. Esse trecho aqui, esse trecho aqui e esse trecho aqui. Porque essa parte aqui, triangular, vai ser uma laje permeabilizada. Mas aqui, a partir desse trecho aqui para dentro, será telhado de 2 águas, né? Mas não tem problema, a gente pode fazer aqui o perímetro aqui e depois a gente insere as paredes, tá? Então, dando aqui continuidade, a gente pode pegar aqui a opção de linha. Usando aqui esse endpoint aqui como referência, a gente pode dar um clique e trazer até para esse próximo endpoint aqui. Essa linha, ela vai ser apenas uma referência. A gente vai selecionar aqui o midpoint dela, tá? E a gente vai levar até o outro lado. Essa linha aqui também é uma referência. Seria como se fosse a representação de onde ficaria a nossa calha. Então, uma água vai ser para cá e outra água vai ser para cá. Assim, a gente pode estar pegando esta linha que a gente desenhou aqui e pode estar movendo 20 centímetros para cima, no caso, ponto 20, tá? Usando a opção de linha novamente, a gente pode estar fazendo aqui agora o restante do contorno. Pega aqui o endpoint aqui e vai contornando aqui as nossas paredes aqui, tá? Posso usar a ferramenta de aparar e estender, tecla de atalho TR. Seleciono essa linha como referência e o trecho que eu quero que fique. Se vocês observarem, diferente do croquis de piso, cada linha que eu fiz aqui no croquis de telhado tem esse triângulozinho aqui. Esse triângulozinho aqui representa o sentido de uma inclinação, ou seja, o sentido de uma água. Se eu finalizar esse croquis aqui, todas essas linhas aqui serão uma água, ou seja, elas terão uma inclinação.
Então, ao concluir aqui, vou fechar aqui por enquanto, venho aqui no 3D, ó. Notem que, deixa eu deslocar esse telhado aqui para cima para ficar melhor visível. Vou colocar aqui um ponto 80. Notem que o telhado ficou com água em todos os sentidos, tá? Se eu clicar nesse telhado e escolher a opção de editar perímetro, e eu selecionar essas linhas aqui e desmarcar esta opção aqui, ó, definir a inclinação. Se eu desmarcar, notem que as setinhas sumiram. Só ficou com setinha nesse trecho e nesse trecho. Quando eu clicar na opção de concluir, notem que as únicas inclinações que ficaram foi nesses dois trechos, os trechos que tinham as setinhas, tá? Se você observar também, ao clicar aqui e voltar na opção editar perímetro, quando você seleciona um trecho desse que tem uma setinha, ele aparece aqui, ó, uma cota auxiliar de porcentagem. Essa porcentagem é para que você possa indicar a inclinação desse telhado. Se você observar, esse valor aqui de porcentagem é o mesmo valor que você encontra aqui na aba de propriedades, na opção de cotas, inclinação, tá? Então você pode estar aqui reduzindo aqui, ó, a inclinação. Vou botar aqui uma inclinação de 20%, por exemplo. E esta aqui eu vou deixar com 57, só para que vocês observem o que acontece. Então, ao concluir, ó, você reduziu aqui a altura do seu telhado, né? E veja que a inclinação ficou maior, tá? Retornando aqui ao nosso croquis, editando o perímetro, pegando aqui a vista de topo, eu vou deixar apenas esse trecho aqui, que é o que a gente quer, com inclinação. Então, eu seleciono aqui esse, desmarco, definir inclinação, e clico nesse aqui. Eu posso estar usando aqui a cotinha auxiliar e posso estar marcando aqui 8%, por exemplo. E posso estar concluindo. Eu não posso aproveitar aqui para, já que eu estou fazendo um croquis do telhado, e eu sei que o meu telhado serão 2 águas, eu não posso fazer o outro perímetro aqui já de uma vez. Por exemplo, se eu fizesse aqui, ó, só como exemplo, desmarco aqui esses trechos aqui, a inclinação deles, deixo apenas esse, botaria 8% também. Então eu teria aqui as minhas 2 águas, né? Quando eu for concluir, ele não vai permitir. Porque ele só permite um ciclo por vez, ou seja, um ciclo aqui fechado por vez. Ele não permite que você faça mais de um ciclo, tá? Vou colocar aqui em continuar. Eu posso apagar aqui. E apenas com um ciclo aqui, eu posso estar concluindo aqui. Girando aqui nosso 3D, ó. Tá aí o nosso telhadinho inclinado. Eu posso estar retornando aqui o deslocamento que eu tinha colocado aqui antes para 0, tá? A gente ajusta já já a altura dele em relação à laje, tá? Dando aqui um ESC. Acessando aqui novamente a planta de coberta, você pode acessar aqui a ferramenta telhado novamente, a aba arquitetura, opção telhado, ou você pode selecionar esse telhado já criado e usar esta ferramenta aqui. Vou dar aqui um ESC, ó. Quando você selecionar o telhado, ó, você vem aqui para a aba de modificar, você vai ter esta opção aqui, ó, criar similar. Ou você pode usar as teclas de atalho CS, tá? O que é a ferramenta criar similar? Ao clicar num telhado e usar a ferramenta criar similar, eu automaticamente entro no modo de edição de um telhado e eu vou construir um telhado com as mesmas propriedades daquele que eu cliquei. Então, para que vocês possam entender melhor, cliquei no telhado, venho aqui em criar similar, ó, automaticamente eu abro a ferramenta de telhado e já tenho aqui o telhado com as mesmas propriedades daquele que eu tinha construído, tá? Então eu posso estar aqui usando agora a opção de seleção de linha. A gente vai selecionar essas paredes aqui, tá? Essas duas aqui das laterais.
E em relação a essa aqui do telhado, a gente vai selecionar ela, só que antes de selecionar, a gente pode estar usando aqui a opção de deslocamento. Vocês lembram que eu fiz uma linha e dei um offset nela de 20 centímetros, ou seja, aliás, eu movi ela 20 centímetros. Então, a gente vai estar dando aqui um deslocamento de 0,40, que é os 20 que eu desloquei, mais 20 que eu teria que deslocar para baixo. Então, coloco um deslocamento de 0,40 e ao selecionar agora a linha, ó, veja que a projeção ela já vem com 40 centímetros da linha que eu estou selecionando. Dou um clique, a linha foi inserida e agora eu posso estar usando a ferramenta aparar e estender novamente. Tecla de atalho TR. Dou um ESC aqui, TR. Seleciono essa linha como referência e venho aqui no trecho que eu quero que fique. Esta linha como referência, esse trecho que eu quero que fique. Essa linha como referência, esse trecho que eu quero que fique. Essa linha como referência, esse trecho que eu quero que fique. Aqui e aqui, aqui e aqui. E posso, dando aqui um ESC, selecionar esses outros segmentos aqui e tirar a definição de inclinação deles. Clico aqui nesta opção, retiro a inclinação, seleciono esse trecho que terá inclinação e posso estar ajustando aqui para 8%, por exemplo. E agora eu posso estar concluindo para finalizar o croquis. Venho aqui no 3D e está aí nossos dois telhadinhos, tá? Vamos aproveitar aqui, antes de eu continuar aqui falando sobre os telhados, vamos só inserir aqui as paredes, tá? Retorno aqui na planta de coberta. Tecla de atalho WA para acessar a ferramenta de parede. Ela já está configurada aqui para uma altura de 0,80, tá? Com a opção de linha mesmo, posso pegar aqui esse endpoint. Trago para esse, aperto uma vez a barra de espaço, espelhei a projeção da parede, clico e agora posso dar continuidade aqui ao trajeto. Aqui, eu levo até aqui. Retornando aqui ao 3D, ó, eu vou estar ajustando aqui essa nossa caixa de corte. Vou pegar ela aqui e puxar, cortar esses nossos telhados, tá? Você pode estar selecionando aqui esse telhado, segurando o Ctrl, você seleciona aqui o próximo telhado. Você pode estar colocando aqui um deslocamento, por exemplo, de 0,30, tá? E o que vale aqui ressaltar aqui? Normalmente, quando é num desenho técnico, onde eu não preciso detalhar, eu deixo os telhados assim, tá? Porém, a gente tem a opção de trazer o madeiramento desse telhado aqui. Eu vou dar aqui um ESC para tirar a seleção desses telhados. Vou clicar nesse telhado aqui. E usando aqui a opção de copiar, ó, eu vou fazer uma cópia dele aqui para baixo. E vou usar mais uma cópia, usando as teclas de atalho agora, CO. Tá? Então eu copiei o telhado 2 vezes para baixo. O que acontece? Eu posso pegar esse telhado aqui mais embaixo, seleciono ele, e aqui na aba de propriedades, eu posso selecionar um outro tipo de telhado. E se você baixar aqui, você vai ter aqui algumas opções como caibros, ripas, telha colonial, terças, por exemplo. Então, apenas para mostrar aqui para vocês, eu vou botar aqui a opção de caibros, tá? Vou selecionar esse segundo telhado aqui e colocar a opção de ripas, tá? Eu irei subir aqui usando as setinhas do teclado, ó. Você pode também, usando aqui a ferramenta mover, ó, mantendo aqui o desenho de forma perpendicular, tá? Seleciona aqui os caibros. Veja que você pode selecionar a peça individual ou usando a teclinha Tab no teclado. Ó, veja que tem uma projeção azulada. Então você está selecionando todo o telhado e é isso que a gente quer. Usando aqui a opção de mover, ó, mantendo aqui a linha em perpendicular, tá?
vou tirar aqui o zoom e rotacionar aqui. Posso clicar nesse telhado aqui e dar um HH para ocultar temporariamente. Veja que a gente agora tem um madeiramento do nosso telhado. Só que o que acontece? Essas estruturas de madeirado, ou se fosse metálico no caso, elas às vezes pesam muito o computador, tá? Então você tem que ver a sua necessidade. Vai ser realmente necessário mostrar esse madeiramento? Porque se não for, às vezes, só deixar o telhado aqui como tá, apenas como um mero desenho técnico, às vezes é melhor para que você possa trabalhar de forma mais tranquila. Agora, se você realmente precisa de um detalhamento, deixa eu dar aqui um HR para retornar, ó. Você pode deixar o madeiramento ali, tá? Aqui teria que ser ajustado, tá? Quando eu movi, ele saiu um pouco aqui do alinhamento, tá? Mas isso é só mover, que ele ajusta. E para finalizar aqui, você poderia estar selecionando esse telhado aqui e poderia estar colocando aqui uma telha colonial, por exemplo. Ó, se você observar, você tem aí a telhazinha e o seu madeiramento. Só que, como eu falei, isso pesa mais o arquivo, né? E às vezes, dependendo do desempenho do computador, pode começar a travar e até dar erro fatal. Então, você observa a necessidade do projeto que você está fazendo. Se é necessário detalhamento, se você vai renderizar, se você quiser exportar para renderizar em outro programa, então você pode colocar. Mas, no momento de desenhar ou de trabalhar, você pode estar apenas deixando esse telhado aqui genérico, tá? Então, eu vou estar retornando aqui, vou dar um Ctrl Z aqui, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z, Ctrl Z. Vou estar selecionando aqui, apagando logo. Vou ajustar aqui a nossa caixa de corte. Aliás, antes disso, a gente pode estar inserindo aqui a nossa calha, tá? E para que você insira a calha, você pode vir aqui na aba Arquitetura. E na opção de telhado, você observa que tem uma setinha do lado. Se você clicar nessa setinha, você tem aqui a opção de telhado calha. Nós temos aqui carregado uma opção de calha perfil U, tá? E para inserir essa calha, você apenas vai clicar na aresta aqui do seu telhado. Ó, ao clicar, ó, automaticamente a calha é inserida, tá? Dando aqui um ESC, usando aqui a face da esquerda do nosso cubo, para que a gente possa ajustar, a nossa calha, né, a altura dela, no caso aqui ela está atravessando a nossa laje. O que a gente poderia fazer aqui? A gente poderia elevar aqui os nossos telhados aqui, deixando aqui ponto 45, por exemplo. Ó. Ponto 40, ela ficou alinhada ali com a laje, tá? E selecionando aqui a calha, a gente tem também aqui a opção de deslocamentos. Tem aqui o vertical e o horizontal. O vertical, se você colocar aqui um valor positivo, a calha vai se deslocar para cima. Então, no caso, se eu colocar aqui ponto 0,5, ó, notem que ela subiu. A extremidade dela aqui, ó, ela sobe em relação à quina do telhado, tá? Se eu colocar um valor negativo, menos 0,10, ela desloca para baixo, tá? Eu vou estar aqui zerando. E o deslocamento horizontal, ela vai se deslocar para os lados. Então, se eu botar aqui 0,05, ó, ela se deslocou para a direita. Se eu colocar um valor negativo, menos 0,10, ela vai se deslocar para a esquerda, tá? Eu vou estar aqui deixando zerado por enquanto. E agora sim, a gente pode estar aqui ajustando nossa caixa de corte. E puxando aqui, para que a gente possa ver nosso telhado todo.